Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Preto Colfane. Eu confesso que eu esqueci como se inspira e tô tentando aqui juntar forças pra falar sobre mais um episódio da quinta temporada, dessa vez o episódio 24, Representação, que foi lançado hoje e entregou pra gente uma das coisas que a gente mais queria ver até agora na série, que é a grande história do Adrian e do Felix, como que eles se tornaram senti-humanos. Marinette descobre tudo, Kagami sabe que Marinette é a Ladybug, conhecemos o passado sombrio de Felix e Adrian e as torturas que um senti-humano pode passar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de review de episódios de Miraculous. Eu confesso pra vocês que esse é um dos episódios que eu mais gostei de falar aqui no canal. Eu tenho muita coisa pra comentar desse episódio, então sem mais enrolação, bora começar. Bom, para fins de contexto, esse episódio é o episódio 24 da quinta temporada de Miraculous. E até então a gente tem já lançado oficialmente os episódios 1 até o episódio 22, ou seja, a gente não tem o episódio 23. E por conta disso, eu ainda vou explorar um pouco disso ali ao longo do resumo e da análise, esse episódio começa a ficar um pouco estranho se você for assistir ele apenas aqui separado. Então esse vídeo aqui, assim como todos os outros, né, que eu gravo aqui de review de episódios, é dividido em resumo e análise. Então primeiro eu conto a história do episódio e depois analiso e falo tudo que eu achei. Mas enfim, sem mais enrolação, bora começar. O episódio começa com Adrian em Londres assistindo o noticiário. Descobrimos que Paris passará por uma nova eleição, onde Bustier está concorrendo como prefeita. Porém, a notícia do dia foi a partida do Adrian e Kyoko de Paris até Londres. Essa mudança fez com que o Adrian dissesse em rede nacional que ele ama a Kyoko, o deixando um pouco confuso de como deixou seu pai o controlar mais uma vez. Mas em uma dose de coragem, ele diz que não pode desistir do seu amor pela Marinette e que vai visitá-la como Astro Cat e contar a ela que ele é o Cat Noir. Enquanto isso, Kagami, que estava em um outro quarto, também em Londres, recebe a visita do Felix como Argus, que a tira dali. Marinette está completamente arrasada e diz a Tiki que por mais que ela estivesse triste, ela ainda precisava ir no baile que ela tinha feito para apoiar os seus amigos. Ao chegar lá, ela é aclamada por todos, pois junto da Zoe, ela foi responsável por organizar aquele baile. Kyoko e Argus também chegam em Paris nesse exato momento. Eles pretendem pedir ajuda da Ladybug para fazer algo em relação ao Gabriel e a Tomoe, e para isso, precisavam contar toda a verdade para a heroína. E nesse momento, descobrimos que lá no episódio 12, a Kyoko ouviu a conversa de Marinette e Alia e descobriu que ela é a Ladybug. Assim, sabendo disso, pela amizade que ela tem com a Mari, ela convence pro Felix de que Marinette, Ladybug, é confiável. Assim, o Felix fica idêntico ao Adrian e começa a andar pelo baile, fazendo a Marinette, que estava muito abalada, ir atrás do garoto, tendo certeza de que o Adrian estava ali em Paris. E por mais que ela soubesse que na realidade o Adrian estava em Londres, ela não conseguia pensar racionalmente, e por mais que seus amigos tentem acalmá-la e conversar com ela, nada parece funcionar. Enquanto isso, Gabriel e Tomoe percebem o sumiço dos seus filhos de Londres, o que deixa o Gabriel enfurecido. Ele vai tirar satisfação com a Natalie, que revela que não sabe onde o garoto estava, mas que quanto mais longe do Gabriel ele estivesse, seria melhor para ele. Gabriel então tira o anel de Natalie, que dava o controle sobre o Adrian, e percebe que a ida do Adrian até Paris deveria ser com uma finalidade: ver Marinette do Penchen. Assim, Gabriel se auto-acumatiza em Atormentador Noturno, onde, potencializado com os poderes de Kalki, ele irá atrás de Marinette para assim encontrar o seu filho. Dessa maneira, ele aparece no baile enquanto todos estavam muito abalados e se perguntando o que tinha acontecido com a Mari. E Cat Noir, que havia chegado em Paris nesse exato momento, assiste toda a discussão e também a apresentação do vilão. Entende que Marinette estava em perigo, partindo para cima do seu pai. Atormentador Noturno usa o seu poder, que consiste em atormentar os seus alvos com algum pesadelo, e assim, percebendo que não teria nenhuma informação, acaba indo até a casa da Marinette, com o Cat Noir indo atrás dele. Enquanto isso, Marinette era levada até a sala de artes do colégio, seguindo a figura do Adrian, e lá Felix e Kyoko materializam um senti-monstro para auxiliá-los a contar toda a verdade. Era uma vez em um reino distante onde os reis esperavam por um filho para dar continuidade à linhagem da família. Ao nascer, vieram gêmeas, duas meninas, e para seguir com a linhagem da família, a primogênita recebeu 2 anéis que dariam sequência à linhagem real. Porém, enquanto ela crescia, a primogênita começou a se comportar de maneira rebelde, querendo ser livre. Já a segunda filha se comportava como uma verdadeira herdeira da família. Em um certo dia, viajando pelo mundo, a primeira filha encontra seu verdadeiro amor, o jovem alfaiate de Paris, pelo qual ela se apaixona e deixa toda a sua herança e seu posto de princesa para viver feliz com ele na cidade de Paris. Já a outra princesa, que ficou no castelo, acabou se casando com um homem muito rico e de boa família, por mais que tivesse um coração ruim, mas nenhum dos dois casais conseguiu
conseguia ter um filho. Até que de repente o alfaiate, que era Gabriel Agreste, e a princesa rebelde, que era Emily Agreste, conseguem ter um bebê. Isso deixa o homem muito rico, Coach Fathom, muito irritado, pois sua esposa Amélie não havia conseguido. Emily, que estava grávida, pediu para que o Gabriel contasse para Amélie e para o Coach Fathom o segredo para ter um filho. E assim, em troca do melhor cavaleiro do reino, o homem rico ganhou o Miraculous do pavão desse alfaiate, que era o Gabriel Agreste. Assim, Coach Fathom criou um filho com esse Miraculous, com seu sentimento de inveja, mas conforme o tempo foi passando, ele começou a adoecer e percebeu que esse era o preço que ele teria que pagar. Dessa forma, começou a ver seu filho Félix como um verdadeiro monstro, o que fez o garoto ficar muito confuso, porque ele tinha que obedecer o seu pai a todo custo, porque o seu pai não o amava. Félix então percebeu a conexão que havia entre o anel de seu pai e a sua vida, e assim, quando Coach Fathom faleceu, ele retirou sua joia e agora era livre para tomar suas próprias decisões. Porém, percebendo que o seu primo Adrian não estava com a mesma sorte, ele teve que ir até o Gabriel e fazer uma troca, pegando a caixa dos Miraculous e trocando pela joia do pavão. E assim, Marinette percebe tudo o que aconteceu. Gabriel Agreste era um monarca e ele estava com todos os Miraculous. Dessa maneira, Félix e Kyoko pedem ajuda para Marinette, dizendo que apenas a Ladybug poderia fazer alguma coisa. Enquanto esse show acontecia, Cat Noir e Atormentador Noturno estavam caindo na porrada, até que ele é atingido pelo poder do vilão. Assim, Cat Noir enxerga um pesadelo onde ele foi akumatizado e acabou desintegrando a Ladybug. Como o cataclismo dele estava ativado, o vilão apenas estava esperando ele se destransformar, mas é nesse momento que a resistência aparece para ajudar o nosso gatinho, encorajar ele a se libertar desse pesadelo. Cat Noir consegue então atacar o vilão que estava distraído e libera o Akuma, que logo é preso em um pote por Zoe. Ao final de tudo, Argus leva Kyoko de volta para casa e lá eles conversam sobre o ocorrido com Marinette. Eles têm certeza de que ela não descansará até fazer o Adrian ser livre, e vemos que Marinette está realmente preparada para enfrentar o que for preciso. Cat Noir, por um outro lado, ainda está tendo pesadelos, pois o Miraculous Ladybug não foi ativado, e assim seu plano original de contar para Marinette que ele é o Cat Noir acaba indo por água abaixo e ele resolve voltar para Londres. Marinette, que recebeu uma mensagem da Alia avisando do Akuma no vidro, se transforma como Ladybug e vai até lá purificar o Akuma, dando um zero no vento, e dessa maneira o episódio chega ao fim. Na cena pós-crédito, vemos que Adrian e Kyoko foram colocados em salas totalmente brancas com pequenos estímulos, como livros e uma mesa de bilhar, onde Gabriel e Tomoe têm acesso total por câmeras de segurança, dando início à operação Alliance Perfeita. E agora que você já viu um resumo desse episódio, bora analisar ele. Esse episódio aqui, acho que fica muito claro desde o começo, ele é uma grande continuação do episódio 23. Desde que foi divulgada essa data, eu vi muitas pessoas comentando que, nossa, né, a gente tem que ver o episódio 23 primeiro, ele é muito importante, e de fato, quando eu vi o episódio agora, eu entendi o que essas pessoas estavam querendo dizer. Dá pra perceber que entre o episódio 22, que é o último, né, que tinha sido lançado pra esse episódio, tem um salto gigantesco, tem muitas coisas que acontecem. Tem fatos como a Marinette estando muito triste, o próprio momento que o Adrian e a Kyoko vão pra Londres, e também aquele momento que a Chloe, né, virou prefeita de Paris, tudo isso acaba se perdendo, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Obviamente o episódio 23 vai trabalhar essas questões, então a gente pode esperar talvez muito da Chloe, também até da Layla, né, que é uma personagem muito influente no episódio 21 e 22, e também essa partida do Adrian saindo de Paris e indo até Londres. E dá pra ver justamente esse gancho, né, que o começo do episódio pega, porque daí a gente vai ver o jornalista basicamente dando esse contexto geral do que tinha acontecido um episódio antes. Então o fato da Chloe não ser mais prefeita vai fazer com que tenha uma nova eleição, onde a senhora Bustier agora tá concorrendo. Esse é um detalhe muito sutil, mas que eu achei muito interessante dar esse desenvolvimento pra professora e pra todos os personagens. Tem um momento, inclusive, que a Marinette chega no baile e que eles estão ali conversando e falando várias coisas que a Marinette ajudou ao longo da temporada. E depois que a gente tem esse início, né, esse contexto inicial que vai ser puxado do episódio 23, que não tem como eu analisar aqui, porque, enfim, a gente depende desse episódio pra falar um pouco mais, com mais detalhes e entender se de fato foi bem colocado, a gente vai ter o grande ponto do episódio, que é contar a história do Adrian e do Félix. E não só a história deles, mas a história da Amélie, da Emily e de como que elas encontraram, né, o amor da vida delas, né, não necessariamente o amor da vida, porque a Amélie encontrou o Coach Fathom, que apenas era um cara rico e tudo mais, e que ela acabou se relacionando. Então acho que esse é o grande ponto do episódio. E uma coisa que eu achei muito interessante é o recurso narrativo que eles usaram, o fato do Félix contar pra Marinette toda a história, e que não vai só mostrar pra Marinette, né, essa importância, o que tá acontecendo, mas também vai contar pra gente que é fã da série, desesperado pra saber essa história o quanto antes, e finalmente, depois de muito tempo, essa história veio pra gente. Obviamente que tem coisas que ainda não foram totalmente explicadas, né, tem algumas relações que acho que ainda vão ser trabalhadas um pouco melhor pra que a gente entenda essa história de uma forma mais cronológica. Mas o fato do Félix ir contar pra Marinette era algo que, sinceramente, eu já esperava que fosse acontecer, porque a figura do
Argos, ela é muito importante nessa questão, né, do Adrian como sente-monstro e do próprio controle do Gabriel, e a Ladybug também não suporta o Gabriel porque ele é o monarca, enfim, fez todas aquelas coisas terríveis e já tava tendo esse desenvolvimento da Marinette detestar o Gabriel em vários episódios na realidade. O que de fato me surpreendeu foi o fato da Kyoko estar inserida ali. Eu ainda achei um pouco estranho, sendo bem sincero, ela saber a identidade da Ladybug, Marinette lá no episódio 12, mas a Kagami ela é muito esperta, então eu posso até passar esse pano. Eu ainda sinto que essa questão não foi muito bem trabalhada, eu acho que eles poderiam ter colocado coisas a mais ao longo dos episódios, não sei se talvez no episódio 23 eles falem sobre isso, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento nessa parte da Kyoko. De qualquer forma, essas cenas que elas estão contando ali, ela vai ser trocada, né, vão ser cortadas, enquanto a batalha com o Atormentador Noturno e o Cat Noir, essa batalha vai acontecendo. Sendo bem sincero, eu achei essa batalha ela um pouco fraca, eu entendo por que ela aconteceu, porque a gente vai ter esse embate, né, do vilão akumatizado contra o Cat Noir, que na realidade é o embate entre Gabriel e Adrian. Então ela é muito simbólica pelo motivo que a gente tá assistindo, mas eu acho ela ainda muito fraca e muito, sei lá, mal contada. Ainda mais porque o poder do akumatizado é um poder extremamente ultrapassado, que tem vários akumatizados que tem um poder muito similar. Eu acho que se era pra ter esse momento muito impactante, eles poderiam ter se esforçado um pouco mais e explorado muito mais essa relação. E tem uns recursos narrativos muito espertinhos pra deixar a gente, meu Deus, que desespero, que coisa horrível. Um deles é o fato do Cat Noir aparecer akumatizado. Nesse pesadelo dele, ele tá ali meio que desintegrando a Ladybug, dá pra ver que ele fica muito abalado, mas pra mim não faz muito sentido. Eu até entendo que num cenário onde ele é akumatizado e acaba desintegrando metade da população de Paris, ou até Paris inteira junto da Ladybug, é um pouco desesperador. Mas quem tem esse trauma na realidade é a Ladybug, então faz sentido ela passar por esse tipo de coisa. Se a gente for fazer um paralelo com o episódio 4, por exemplo, onde o Cat Noir ele vê a Ladybug com ele muito feliz, tendo filhos, é uma realidade que ele sempre quis, que é uma coisa do personagem, dá pra sentir a dor dele ali, e acho que pra mim faz muito mais sentido. Como eu falei pra vocês, eu entendo que esse episódio é como se fosse uma parte 2 do episódio 23, é uma sequência direta, então eu também não vou cobrar tanto e vou dar uma passada de pano, porque acho que a história foi muito bem contada, principalmente, né, quando o Félix e a Kyoko estão ali conversando com a Marinette. A própria resistência a ajudar o Cat Noir nesse episódio eu achei um pouquinho mais crível do que lá no episódio Deflagração, que foi uma das coisas que eu mais detestei daquele episódio. Naquele episódio o Gabriel tava muito poderoso, ele tava com 2 Miraculous, tava com o Miraculous da Joaninha também, então pra mim não é nada crível, né, vários adolescentes darem porrada nele e acabar, enfim, ele com os 2 Miraculous ali. Só que nesse caso ele não tá com Miraculous, né, ele tá ali akumatizado, então pelo menos pra mim faz um pouco mais de sentido. A gente tem também outras coisas muito importantes no episódio, como a Natalie, que pelo que parece tá indo de base e agora tá de fato, não tá nem aí, ela tá encarando o Gabriel, falou que ele é péssimo mesmo, que o Adrian tem que fugir dele, e eu achei ela maravilhosa. Mas sendo bem sincero, eu tava esperando alguma atitude da Natalie um pouco mais incisiva. Eu sei que ela tá de cama já, mas talvez, sei lá, no episódio 23 isso aconteça. Eu tô contando muito com esse episódio, porque eu acho que possa salvar muita coisa ou dar algum outro ponto que fique solto pra ser amarrado no final da temporada. Eu acho que esse final de temporada ele tá muito mais grandioso do que qualquer outro final de temporada de Miraculous. Acho que a quinta temporada vem muito com esse objetivo de fechar arcos narrativos e tá fazendo isso muito bem. Eu tô sinceramente desesperado pra esse final de temporada. Eu tô com muito medo do que pode acontecer. Eu acho que essa dinâmica de todos os personagens tá sendo muito bem explorada. Eu tô de verdade chocado com o quanto que esse roteiro tá coeso e muito bem escrito. Mas enfim, agora faltam apenas 4 episódios pra serem lançados oficialmente. 3 deles fazem parte ali da história da quinta temporada e um outro é um episódio especial lá que não tem muito peso narrativo com a história. Então de uma certa forma a gente tá assim chegando na reta final. É muito doido pensar que eu vou fazer só mais 3 vídeos de resumo e análise de episódio e depois acabou aqui na temporada e eu tô bem, ao mesmo tempo ansioso, nervoso e com, sei lá, um turbilhão de sentimentos. Mas enfim, agora eu quero saber o que você acha desse episódio, se você gostou, se você não gostou, quais são os pontos chaves desse episódio que você acha que vai ser explorado futuramente, pode deixar aí nos comentários. Se você é novo ou nova por aqui pra não perder nenhuma novidade de Miraculous, que ainda vai ter vários vídeos aí nessa próxima semana, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e também me segue no Instagram que lá eu posto vários conteúdos sobre Miraculous. Mas é isso, espero vocês em breve, até mais e tchau!